Então, irmãos, tivemos que trocar de câmera aqui. Vamos continuar com a nossa entrevista. Aí a irmã estava contando que sofreu muito com o seu marido, né? Sim, sofri muito com esse pai do meu filho, né? Sim. E isso não lhe causou alguma revolta contra o bebê ou por já ter sofrido também na primeira gravidez, uma vontade talvez de abortar, né? Tirar as crianças? Do Marcos, eu tomei 5 naftalina e com café amargo para tentar abortar, do Marcos. A irmã já sofreu algum aborto? Já sofri Natural ou forçado? Natural. E do Marcos foi só para fortalecer, porque né, Era forte, menino. E do Paulinho, desse menino que morreu, não. Desse menino que morreu, não tentei, não. E o que aconteceu que ele faleceu? Na verdade, assim, eu sofria muito com o pai dele e tal, e eu tive ele, fui pra casa da minha mãe, que eu contei. Daí eu fui pra casa do pai dele pra conviver lá junto com a avó, tudo pra ter um apoio. Só que como lá eu vivia fechada, como se fosse uma pessoa em cárcere, assim, né? Uhum. E pra você ter uma ideia, eu só tinha leite, não sei como, porque eu tomava muita água e a mãe dele às vezes trazia leite. Se alimentava lá, bem? E eu sentia muita vontade de fumar, não tinha cigarro, eu comia tijolo, mascava tijolo assim, era fora do normal, eu comia tijolo pra matar aquela vontade do vício do cigarro. E muito nervoso, porque ele me deixava nervosa. Uhum. E ele judiava muito de mim, judiou muito da criança, jogava água gelada na nossa cara, na cara da criança, pegava bala de revólver, colocava na cabeça, disse que era aquilo que ele ia matar a gente. E teve... nem recém-nascido. Recém-nascido. E teve um dia que ele passou dos limites, né? Daí ele estava judiando muito de mim, eu pulei uma janela de 4,5 metros de altura, pulei lá embaixo, corri, fui num posto de polícia, e daí a polícia voltou comigo para buscar o menino, e como ele, sendo pai, e a polícia não tinha uma ordem judicial para entrar e tirar a criança ficou, e o policial levou eu até o ponto do ônibus e eu fui para casa da minha mãe. Uhum. Era pai, né, também? Pai também, né? Não ia fazer mal à criança. Não ia fazer mal à criança. E eu fui para casa da minha mãe. E daí, quando eu cheguei na casa da minha mãe, posei aquela noite lá na casa da minha mãe, daí era uma quinta-feira, na sexta-feira ele me procurou no terminal do Pinheirinho, em Curitiba. E foi bem na época que saiu aqueles ligeirinhos e tal, ele me procurou e ele disse que era para mim voltar para cuidar da criança, mas algo dizia dentro de mim que ia acontecer alguma coisa comigo. Tinha certeza que ia acontecer. Aí, nesse insistiu, eu fui até o tubo do ligeirinho. Quando o ligeirinho abriu a porta, eu já empurrei ele dentro do tubo e fechou essas portas, e fechava ali no Pinheirinho, abria só lá no portão. No próximo. No próximo ponto. E peguei o ônibus e fui. Só que antes de ir pra lá, pra casa da minha mãe, eu passei no posto de policial ali dentro do SEASA e contei, né, que ele estava insistindo e que dentro de mim eu sentia que ele queria fazer mal a mim. E a criança estava onde? E a criança estava com a avó e com o tio na casa. Paterno. Paterno. Minha mulher estava na areia. E ele foi para casa. Só que daí quando foi de manhã cedo, tipo 8h30, veio um vizinho chamar minha mãe, porque naquele tempo não tinha celular, assim, a gente não tinha telefone em casa, mas tinha um telefone público. E o vizinho ligaram para minha mãe, ele ligou para minha mãe. E daí a minha mãe atendeu e ele disse para minha mãe, pode falar para Helena que ela não morreu, mas a criança morreu. Meu Deus. Aí a minha mãe achou isso mentira, né? Ligou para a cidade lá, para algumas pessoas que a gente conhecia, e as pessoas falaram que ele tinha andado a manhã inteira já com a criança na mão, morta, tentando registrar. Porque até então a criança tinha 4 meses e não tinha registro nenhum. Meu Deus. E ele foi na delegacia com a criança, foi no cartório com a criança morta e registrou a criança e ninguém sabia que a criança estava morta. Sim, um nenezinho, né? No colo do pai registrou, só que assim, tipo, ele estava tão transtornado, como diz uma testemunha na época, que ele trocou o meu nome, ele colocou meu nome como Maria, eu nunca fui Maria Helena, sempre fui Helena Barbosa, né, atualmente. E trocou o nome da minha mãe também, e isso dificultou a saída da criança lá do Instituto Médico Legal. Sim, você não podia. Eu tive que voltar nos cartórios, tudo, passei uma humilhação, mas como eu digo, sempre Deus preparando algo para mim.
E na época, assim, tem pessoas, você conhece algum lugar? Porque na época tinha reportagem do Albuquerque, tinha outros repórteres também que entrevistaram. Até tem um amigo meu que era repórter, que hoje está também até hoje no Facebook, na época ele me entrevistou também. E Você pode falar o nome dele? José Diniz, ele é muito meu amigo. Eu gosto muito dele, ele conhece muito a minha história também. Sim. E hoje ele é advogado, bem sucedido, mas na época ele era repórter policial também. E nessa época foi quando Deus preparou uma pessoa para poder ajudar eu a registrar a criança de novo e tirar a criança de dentro do Instituto Médico Legal. Mais uma vez, uma Mais pessoa, uma vez. né? Agora, se você perguntar para mim quem foi a pessoa, eu não sei. Talvez eu desconfie de uma pessoa que tenha mandado uma terceira pessoa até mim. Porque na época, assim, eles mandaram um caixão lá da cidade de Tamandaré, que se punhasse um cacho de banana, desmontava o caixão. E daí eles falaram assim que para eles dar o caixão e enterrar meu filho, tinha que dar o título de eleitor, imagina, né? E eu não quis isso, e daí sentei assim perto do ML ali de Curitiba, comecei a chorar. Chegou um rapaz perto de mim, perguntou se eu era a mãe do menino, se eu era Helena, e que alguém tinha mandado essa pessoa ali para me levar em todas as funerárias, em todos os lugares, e tudo que eu precisava eu dava pro menino. Uhum. E depois disso, como foi sua vida? Tinha um filho, tinha acabado de perder outro? Depois minha vida continuou naquilo de não saber o que aconteceu com o menino na noite. Até hoje você não sabe? Não, porque na época a delegacia deu um laudo que o menino se afogou com uma madeira, com a saliva, o laudo que foi. E até hoje eu não vi esse laudo na mão. E o rapaz foi preso, o pai dele tirou ele com 15 dias da delegacia. E o que me deixou muito triste nessa história aí foi que quando eu cheguei na delegacia para dar entrevista, ele tinha tido outro filho. O meu nasceu em dezembro, da outra pessoa nasceu em janeiro. Nossa. E as roupas do meu filho estavam já com outro. Você nem sabia disso. Com outra pessoa já. E aí eu não vi mais, não quis mais contato. A única coisa que eu fiz, que eu não entendo porquê, que depois que meu filho morreu, eu tive na casa pedindo perdão para a mãe dele e para ele também, porque não foi eu, mas sim algumas pessoas não deixaram ele vir no velório, né? Ver a criança. Eu pedi perdão e quase acabei morrendo pela mão da amante deles, né? Nossa. Mas graças a Deus, mais uma vez, Deus deu livramento. Sim. E depois disso, como que foi? Depois disso, daí, isso foi no ano 93, né? 94, 95, 96. Aí em 96 eu tive a aula. Até esse período eu comecei a trabalhar numa casa ali na Praça do Japão. E depois trabalhei com meu tio um tempo na firma dele. Meu tio nessa época virou político, também trabalhei na política com ele. Minha prima fazia um curso de datilografia, também fui. Morei nesse período assim. Eu morei com a minha tia também. E eu levava o meu menino às vezes comigo para trabalhar. E às vezes eu deixava com alguém cuidando dele para mim. Mas eu trabalhei com meu tio, eu trabalhava com meu tio de, fazer cobrança na época, meu tio trabalhava com eletricidade, elétrica, nas casas, nos prédios, e daí tinha uma comanda, e às vezes eu tinha que passar depois para receber, eu ia receber, fazer algumas coisas, serviço de banco com meu tio, mas no período da minha hora de almoço, eu trabalhava com uma senhora chamada, não sei se ela me chamava Dona Odete, mas ela tinha uma cozinha industrial. Daí no período da hora do almoço, eu levava as comidas nas lojas que as pessoas pediam. Entrega. E quando terminava a entrega... Você sempre foi muito trabalhadora. Sempre saiu pra balada, mas... Pra bagunça, pra balada, mas sempre arrumava serviço pra fazer. Responsável. E daí eu achava interessante assim, que ela é uma cozinha industrial tão grande que ela tinha, mas a minha comida era posta num pote de margarina, sabe? Sempre a humilhação. Sabe? Sempre ganhava o dia, mas sempre tinha humilhação. Nesse período eu estudei um pouco também, a minha tia incentivou, nós duas para o colégio estudar, e o Marcos ficava em casa. Aí quando eu chegava em casa, eu não tinha cozinha, só tinha o meu quarto, mas eu tinha um fogareiro de esquentar comida. Daí sempre eu esquentava, minha irmã deixava para mim a comida esquentando no fogareiro, e eu chegava em casa para poder comer. Às vezes a minha irmã dormia cuidando do meu menino, queimava a comida, eu chegava, tirava a calça jeans minha roupa, lavava,
torcia, isso porque daí eu ia pro colégio à noite, né? Daí eu chegava em casa do colégio à noite e torcia, punhava atrás da geladeira, a calça, a roupa, e no outro dia, 6 horas da manhã, tinha que vestir de novo para trabalhar a mesma roupa. Por mais que você não tinha uma oportunidade, você sempre tentou, sempre correu atrás dessa oportunidade. Corria atrás da oportunidade e tudo que fazia, eu fazia com perfeição. Fazia tentando melhorar, né? Fazia Tentando encontrar essa oportunidade. Essa oportunidade e tentando dar... Porque assim, na verdade, assim, a minha família, algumas pessoas, né? E algumas pessoas que me conhecem, né, me julgam muito que eu como negligente, mas eu sempre procurei trabalhar e até hoje eu tenho amizade com pessoas que eu trabalhei, entendeu? Eu sempre procurei um trabalho, eu nunca queria uma vida dessa pra mim. Eu sempre procurei estar num trabalho, sempre procurei trabalhar, sempre procurei ter meu dinheiro, mas a vida era sofrida porque eu nunca tive uma oportunidade, na verdade. Sim, entendi. Nem de estudar, nem de fazer um curso, eu nunca tive uma oportunidade. E com o pai da Olga você chegou a ser casada? Não, o pai da Olga... Na verdade, dos seus filhos você não casou com nenhum. Meus filhos eu vivi 10 anos com o pai do Gustavo, mas o pai da Olga era um amigo meu. Ele era um amigo meu que ia na minha casa e tal, e numa brincadeira ele disse que largaria do meu pé se eu desse uma filha pra ele. Entendi. E que eu fui e falei, bora fazer essa filha. E é sua única filha, né? Os outros são filhos. E daí veio a Olga. Mas a partir da hora que a Olga nasceu, a gente virou amigos e até hoje, assim, a gente nem toca no assunto de eu sou o pai, você é a mãe. A gente se trata como amigos mesmo, assim, uma coisa que só tiver uma menina mesmo. A Olga. E a partir disso, as coisas começaram a melhorar? Alguma coisa melhorou? Ou sempre você continua nessa... Sim, correndo atrás? Depois que veio a Olga... Aí eu comecei, daí veio o Gustavo, daí eu tive uma casa, morei na casa com um rapaz, que eu quero frisar bem, porque esse tempo atrás veio até uma calúnia que eu desmanchei um casamento. Eu tenho certeza diante de Deus que eu não desmanchei casamento de ninguém, a pessoa estava sozinha e veio morar. Sim, entendeu? A partir do momento também que a pessoa te dá a liberdade e vai morar com você, então, se ela tinha algum relacionamento, também não é sua culpa, né? Você também não pode adivinhar. Eu destruí esse casamento, que eu amo muito o filho dessa pessoa, morou junto comigo também. E quando nasceu a primeira netinha, a primeira filhinha dele, levou para me ver. E hoje ela é minha amiga no Facebook também. E tipo, eu gosto muito dela. E ela cuidou da minha filha. Ela cuidou da minha filha e cuidou do meu filho. Então, quer dizer, a mãe dos filhos desse homem. Então, quer dizer, não houve... Se eu tivesse entrado no meio do casamento e destruído um casamento, hoje essa pessoa estaria com a sua família, Te né? odiava. E hoje está casado com outra pessoa. Então, eu nunca desmanchei família de ninguém. Nunca. Isso aí, essa entrevista pode ir no ar, pode para todo mundo ver. Nunca vai achar uma pessoa dizer, ela destruiu minha vida, porque eu nunca destruí casamento de ninguém. Graças a Deus. Graças a Deus por essa parte, né? Nossa. Sim, isso é caráter, né? Indiferente da vida difícil, isso é o caráter mesmo que a gente tem. E depois disso, então, depois do nascimento do Gustavo, você continuava no mundo, você foi para Jesus, como foi? Pra você ter uma ideia, quando o Gustavo nasceu, eu tive que deixar o Gustavo para me trabalhar. Antes de eu trabalhar no hospital, eu fui trabalhar numa política em Curitiba, um candidato. Que até na época ganhou a prefeitura esse candidato. E na verdade assim, eu não entendia nada de política e eu trabalhava num comitê bem conhecido, eu cuidava de 23 meninas, o cara ganhou a política e nesse período foi que o Gustavo já de neném, ele já ia com a avó. Mais uma vez você correndo atrás, né? Mais uma vez correndo atrás. E no período que eu fui trabalhar nessa política, foi justamente para poder ter uma oportunidade de trabalho, porque eles falaram que se o candidato ganhasse, eu ia ter uma oportunidade, mas não tive oportunidade. Só que eu fiz um excelente trabalho nessa época, fui elogiada, saí no jornal, fui elogiada por fazer excelente trabalho. Você foi uma assessora, no caso? Fui assessora, e coloquei um respeito dentro desse comitê, que era um comitê muito conhecido em Curitiba, chamado Novo Milênio, fiz roupa para as meninas, tudo, era 23 meninas, eu cuidava e coloquei um respeito. Porque ali tinha meninos, meninas e tinha a diretoria toda.
Mas nunca faltava de respeito com nenhuma de nós. E eu cuidei muito bem dessas meninas, nesses sinaleiros de Curitiba. Tá? Depois disso, Gustavo já nascido com a avó já cuidava, morava numa chácara, sempre cuidou muito bem, sempre deu uma ótima educação. Eu fui procurar um serviço para trabalhar no hospital, porque eu tinha o desejo de trabalhar no hospital. E foi a hora que eu comecei a me encontrar com Jesus. E só uma coisa, antes disso você falou que estudava, né? E cuidava ainda da época do Marcos, do Marquinhos. E depois você conseguiu terminar seus estudos? Não, nunca consegui terminar meus estudos. Não, eu fui trabalhar no Mercadorama, na época do Gustavo. Eu também estudei por módulo, tudo, mas nunca consegui concluir o 2º grau. Tudo que eu sei hoje, tudo que Deus tem feito comigo hoje é porque é a misericórdia dele mesmo. Porque quando a gente vê você pregando, a gente vê que você tem conhecimento de mundo. Você conhece, você entende do mundo. Na verdade, assim, até as pessoas ficam curiosas, assim, como que eu cheguei a entrar dentro da sabedoria mesmo. Conversar com deputado, conversar com advogado, com médicos hoje, mas tudo sabedoria que Deus me dá. Tudo o conhecimento hoje que eu tenho, tudo que Deus me dá mesmo, porque eu não tive a oportunidade de ter uma faculdade. Entendi. E como então foi o seu encontro, seu melhor encontro da sua vida? Porque eu conhecia o evangelho, só que não vivia ele, né? E daí, tipo, eu comecei a sofrer muito num relacionamento que eu tive com, né, nesse caso do pai do Gustavo. E eu tive muitos acidentes, né? E um dos acidentes meu foi eu cair em cima do muro que deformou meu rosto e tal. Era muito sofrimento, era muita luta, era muito choro que eu passava. E eu não via as coisas acontecer na minha vida. E aí um dia eu olhei da janela da minha casa, eu vi uma irmã descendo uma linha de trem e indo para uma favela que tinha uma igreja. Eu disse, nossa, por que essa mulher está indo para essa favela se ela pode ir em tantas igrejas que tem aqui perto, né? Eu conheci o lugar. Daí eu falei, eu vou lá ver por que essa mulher vai para essa igreja. Nesse tempo, quem me ajudou muito em oração foi uma sobrinha que eu tenho, ela chama Marta. Ela me ajudou muito e ela orava muito por mim, cantava um hino para mim no telefone, Só Mais Uma Lágrima. E ela disse, tia, você vai ser batizada com o Espírito Santo. Só que assim, tipo, eu tava começando a ir, né? E as pessoas começaram a me visitar, as pessoas da igreja, e dizer assim que eu ia ser como Elias. Daí, você veja bem, eu vivi minha vida inteira tendo um pai crente e não sabia quem que era Elias, quem que era Davi. Falava assim, nossa, Deus muda até o nome das pessoas, mudar meu nome, certo? Aí, a minha sobrinha nessa época me ajudou muito, disse que eu ia ser batizada com o Espírito Santo. E eu fui nessa igreja onde essa irmã estava, e escutei o culto, voltei embora, e daí quando eu cheguei dentro de casa, dobrei o joelho e falei, eu quero esse negócio do batismo do Espírito Santo, eu quero falar em mistério com Deus. Você tem direito, eu quero, né? Só que daí eu orei e nada aconteceu, mas quando eu deitei na cama, eu fui batizado com o Espírito Santo dormindo. Falei mistério, eu voei a noite toda falando mistério, acordei em mistério, e à noite tinha culto, era num domingo, e tinha um menino de 15 anos pregando, e ele pegou e tocou na minha mão assim, receba aquilo que eu te dei de madrugada. E eu comecei a falar em mistério até hoje. Falo mistério com Deus. Aleluia. E depois disso? Daí, então, a sua família deve ter te apoiado, né? Porque eles te ajudavam quando você ia para as baladas, ia para o mundo com seus filhos. Então, agora eles ficaram gratos. Não, na verdade, assim, eu sempre tive crítica bastante da minha família. Eu tive bastante ajuda de um irmão meu, fez uma casa atrás da casa dele, uma vez pra mim, me ajudou bastante, sabe? Mas assim, apoiar no evangelho, não tive apoio de ninguém, nem do meu pai, assim, meu pai hoje é falecido, mas nem ele não acreditava que uma mulher poderia ser pregadora da palavra. Não tive Antigamente era diferente. O apoio que eu tive e tenho até hoje é de amigos, né? De amigos, de irmãos, amigos, eu tenho muito amigos, sabe? E eu sou grata a Deus por isso, mas eu não tive apoio, não. Tá. E como foi então que você começou a pregar isso? Então, me conta de como foi depois que você aceitou Jesus. Depois que eu aceitei. Quantos anos você tinha mais ou menos, pra gente ter uma ideia? Eu acho que tinha uns 27 anos, sabe? Eu fui morar num bairro chamado Vila Verde e eu fui convidada para pregar numa igrejinha bem pequena.
Pregada. Só que daí, nesse período de pregação, começou essa igrejinha. Mas você sabia o que era pregar? Eu sabia o que era pregar, as palavras, já sabia. Só que eu tinha muitos dons assim de orar para as pessoas, Deus tomava em profecia, Deus tomava em revelação, foi muito rápido tudo assim. Deus mostrar as coisas para mim. Também você se entregou, Uma né? intimidade com Deus, muito rápido. Mas você se entregou Me entreguei, também. me joguei assim no evangelho, né? Você é uma pessoa muito intensa, né? Da mesma forma que você se entregou pro mundo. Eu me entreguei para Deus. Exatamente. Desde A gente aqui, percebe. tô aqui, né? E aí eu fui pregar numa igrejinha e começou a pregação naquela igrejinha. E daí eu preguei naquele dia ali e comecei a pregar. E foi dando palavra na igreja e foi. E isso aí virou uma coisa que eu até hoje não entendo, porque um dia um irmão falou pra mim assim que eu não ia ser chamado mais de Helena, mas sim de missionário. E isso virou um negócio de todo mundo me conhecer e todo mundo me chamava pra pregar. E você lembra onde foi, ou uma das primeiras, ou a primeira igreja que você foi como preletora, como São missionária, Paulo. Helena? De Curitiba já para São Paulo mesmo? De Curitiba já para São Paulo. Olha E só. daí quando foi pro interior de São Paulo, eu fui como missionária mesmo e os cultos foi impactante, assim. Para você ter uma ideia, terminava os cultos tarde e eu tinha que sair pelo corredor do lado com pessoas me apoiando, porque as pessoas queriam oração, ali pessoas foram curadas. Fui como missionária Helena para São Paulo, fiquei 11 meses em São Paulo e voltei para Curitiba e nunca mais as pessoas me chamaram de Helena normal, mas sim missionária, né? E aí comecei a frequentar a igreja, ter a minha igreja, ter o meu pastor, tudo, né? Porque eu fui batizada na missão, na igreja da missão, depois fui para Madureira, tudo. Mas sempre as pessoas me respeitando e sempre Tá, um até ministério hoje, muito né? forte, graças a Deus. E o que eu ia te perguntar, a partir de que momento que você parou de trabalhar, você começou a viver da obra mesmo, do chamado que Deus... Isso é muito bom frisar, é muito bom falar sobre isso, porque as pessoas têm uma noção de missionário, tem dois lados missionário. Uns acham que missionário é miserável, é fraco, tem que sempre estar ganhando, tem que sempre estar mendigando. Isso não é verdade, gente. Deus, ele sustenta. A palavra do Senhor diz que quando Elias foi para a beira do riacho, foi sustentado com pão e água. Então Deus, ele realmente sustenta a gente. E o Senhor passou a me sustentar. Assim, de coisa assim, de eu dizer para Deus assim, e eu passei períodos muito difíceis. De não ter um perfume, ter uma água de cheiro ali para passar no corpo, não ter sabonete de tomar banho. Eu passei períodos assim, de ter uma roupa só, de uma saia, um casaquinho, uma blusinha, e chegar na segunda oração, tá com a mesma roupa que eu tava. Mas isso mesmo trabalhando? Não, esse período que eu parei de trabalhar. Eu passei período difícil, mas Deus não me abandonou na obra. No ministério. Não, Deus não me abandonou. Então tem esse período que às vezes a gente passa, porque é um chamado de Deus na vida da gente, mas o Senhor começou a me sustentar. Aí as pessoas falam assim, mas como sustentar? As pessoas me procuram, as pessoas sentem de comprar as coisas e me dar. Eu não pago passagem de avião. As pessoas, tem muita gente que pensa que eu tenho muito dinheiro, porque às vezes eu posto que eu estou em aeroporto, posto que eu estou num barco, posto. No passado você viajou bastante, né? Quem segue seu Facebook, assim, Sim, conseguiu ver que eu acompanhar, viajo né? bastante. Mas todas essas viagens é bancada por alguém? Sim, é bancado pela própria igreja, por irmãos que convidam eu para ir na casa para fazer uma campanha de oração para um filho que é drogado ou para um filho que está doente. Essas viagens não saem do meu bolso. Eu sou uma pessoa que, se você perguntar hoje, eu não tenho uma conta corrente, eu não tenho talão de cheque, eu não tenho cartão. Hoje eu tenho Jesus na minha vida. Eu tenho Jesus na minha vida. Entendi. E então vamos entrar numa parte bem delicada, né, da sua história, que todo mundo conhece. Mas sempre Muita as gente, pessoas, aliás, né? conhece, sempre você está pregando e contando esse testemunho, que a gente admira, né, a mulher que pregou, infelizmente e felizmente ao mesmo tempo, no velório do filho, né, do primogênito. Na verdade, assim, ó,
Falar hoje do Marcos, para mim, assim, quando eu tô pregando é fácil, né? A falar dele é difícil, porque é um filho, né? E as pessoas me condenam um pouco porque acham que eu deixei a desejar. Não, ele caiu na rebeldia. Foi onde Deus usou a minha vida para falar com ele e cumpriu. E tem muitas pessoas assim, porque a palavra que sai da nossa boca, ela se cumpre, mas eu quero saber assim, será que uma mãe falaria que um filho ia descer a sepultura por falar? Então, aí as pessoas falam que, você profetizou para o teu filho morrer. Não, eu não profetizei. Sim, como se você não tivesse amor, né? Eu não profetizei para o meu filho morrer. Eu falei aquilo que Deus me tomou. Eu quero deixar bem claro que Deus usa os seus profetas na terra. Com certeza. E eu tenho pessoas que vão assistir esse vídeo que eu já profetizei na vida dessas pessoas e já cumpriram muitas coisas. Então, eu profetizei na vida do meu filho porque Deus me tomou minha boca para profetizar e dizer tudo quanto ele fazia. Então vamos ser mais específico, irmão. O que ele estava fazendo que estava desagradando ao Senhor? Na verdade, é assim, por eu ser E quantos anos ele tinha? Ele tinha 17 anos, por eu ser missionário, ele estava mexendo no tráfico, saindo com mal companhia, mexendo com coisas de carro, roubado. Estava cometendo crimes, infelizmente. Ele estava cometendo crimes. Ele estava indo para um lado e não tinha mais como segurar ele. Sendo que muitas pessoas também falam para mim que eu deixei a desejar. Mas nesse período que eu vi que ele estava desandando, eu parei a minha vida para poder pôr ele no conselho tutelar, para dar assistência para ele estudar. Tanto é que hoje ele deixou uma pensão pro filho dele. Então ele estudou, ele trabalhou na Secretaria de Esporte de Curitiba. E era trabalhador antes disso. Muito trabalhador, muito trabalhador. Era um bom filho? Muito. Tirando esse problema que, na verdade, infelizmente... o filho tem que ser bom para os outros também, né? Mas para mim, dentro da minha casa, meu filho era um excelente filho. Era obediente, era carinhoso comigo. Ele com a irmã que não se davam muito, brigavam bastante. Por ciúme, né, irmãos? Mas comigo ele sempre me respeitava, assim. Meu filho sempre me respeitava. Respeitava seu companheiro. E respeitava também os tios dele, ele sempre respeitava. Então, infelizmente, ele se envolveu mesmo com criminalidade. Então, estava agradando ao Senhor por isso. Na verdade, o Marcos, ele não morreu devendo para ninguém. Como muitas pessoas dizem que o Marcos não devia nada para ninguém. A moto que o Marcos comprou estava no nome da esposa dele, depois passou pro nome dele, essa moto foi quitada. O Marcos não devia para ninguém, ele não devia, as pessoas deviam para ele, e o Marcos foi morto por mão de um colega dele, né? Mas ele chegou a usar droga também ou só vendeu? Olha, eu acredito que o Marcos chegou a usar maconha. Uma droga pesada eu nunca percebi, mas maconha acho que ele chegou a usar. E assim, outras coisas que ele fez eu fiquei sabendo depois que faleceu, né? Mas o Marcos nunca me tirou nada dentro de casa, nunca tirou um dinheiro da minha bolsa, nunca me roubou nada. Nunca te agrediu? Não, meu filho não, nunca fez isso. Mas ele estava sendo... O povo estava... Também enganado, né? Pelos amigos, sendo, dinheiro. Ele foi induzido por uma pessoa de maior na época também, sabe? E, se não me engano, essa pessoa foi até condenada por um crime aí. Ele foi induzido muito também, sabe? Mas ele era uma pessoa... O Marcos era uma pessoa que não podia ver ninguém passar fome. Até um dia que o delegado chegou em mim, o investigador falou em mim, ele mostrou uma foto do Marcos dando comida para uma mulher grávida, para uma criança. Ele disse, teu filho, nem o investigador não acreditava como o Marco era. Mas ele era uma pessoa muito especial. E a profecia, como foi então? A profecia foi... Que você sentiu? A profecia foi assim, Deus havia falado comigo num culto, eu fui num outro culto, eu ia pregar, fui no culto de dia, ia pregar à noite. E o Senhor falou para mim pregar dentro da minha casa. Porque eu sempre falo nas minhas pregações que você pregar para a pessoa é fácil. Eu quero ver você pregar dentro da sua casa. Eu quero ver você falar alguma coisa para um filho, para uma filha tua dentro da sua casa, como Deus mandou falar para ele. E naquele dia eu entrei dentro do quarto, ele estava deitado, e ele já tinha a sua esposa, a esposa dele. Era fiel, namorava firme? Namorava firme, os dois se gostavam bastante, e ela já estava grávida também.
E eu cheguei no quarto e Deus me tomou para falar para ele que se ele continuasse descendo onde ele descia, indo nos lugares que ele ia descer a sepultura. E ele achou engraçado, ele riu, falou que eu tava ficando maluca e tal. E naquela hora foi quando o Senhor falou para mim, diga para ele que você pregará no velório dele. Ele disse, mãe, você vai chorar. Ele disse, eu posso até chorar, até hoje choro, sinto muito meu filho. Né? Imagine eu hoje com meu filho do meu lado, com 23 anos. Mas realmente, aquilo que Deus falou que eu ia pregar no velório dele aconteceu. Eu preguei no velório dele mesmo. Eu ouvi naquela profecia ali, ele ficou parado umas horas olhando para mim, ela também, né? Olhando para mim, e Deus falou que o filho que estava no ventre dela, ele não ia segurar nos braços, que eu ia segurar o filho dele, mas ele não. E você lembra que você pregou no velório dele? Lembro, eu preguei João 11:25, ainda que esteja morto, viverás. Na verdade, quando eu chamei o povo para pregação, acho que o povo pensou até que ele ia ressuscitar ali, mas não, eu sabia que não, porque Deus poderia, Deus pode. Só que se ele ressuscitasse, ali poderia não se afirmar e poderia ser coisas piores ainda. Só que ele puxou. E também induziu o filho, né? Infelizmente. Ele puxou a multidão naquele dia daquele velório, ele puxou a multidão. Eu preguei ali, 20 pessoas aceitaram Jesus. Tem pessoas sendo pastor hoje, que era amigo dele. E olha, eu sou uma amiga há muito tempo, né, da missionária da família. Eu estava no velório e tinha muita gente mesmo, que não tinha como a gente estar perto e ouvir, tinha gente lá fora ouvindo. Realmente isso aconteceu. Foi muito impactante, assim. Foi muito, muito bonito, apesar de tudo. E, na verdade, eu falo para você assim, ó, hoje ele não tá mais na terra, e hoje eu faço uma obra missionária, mas eu falo, o Marcos é ganhador de almas. Porque eu conto o testemunho dele, e quem vai no meu Facebook vê. Antes de eu terminar o meu testemunho de pregação, as pessoas vêm aceitar Jesus, as pessoas largam muito drogas, jovens, né? Procura eu depois para falar. E muitos jovens foi ceifado a vida e desceu a sepultura, que me procuraram, mas não se afirmaram, e Deus mostrou que realmente muitos jovens desceram a sepultura. Deus não é brincadeira, porque né? Deus não é brincadeira, né? Deus não é brincadeira. E o Marcos teve uma grande oportunidade de ser um grande homem de Deus, mas estava deixando as coisas de Deus para as coisas desse mundo, né? E você acredita que ele morreu sem salvação? Eu acredito que meu filho claramente foi salvo, porque quando ele levou as balas, ele correu uma distância, ele caiu dentro da casa de uma irmã, a irmã falou com ele, e há poucos dias atrás eu fiquei sabendo que do lado dele tinha todos os amigos dele, porque ele morreu na frente dos amigos, e do lado dele só tinha evangelho. Eu fui num culto e a irmã pegou, e eu contei o testemunho, e a irmã pegou e falou assim, você que era a mãe do Marcos? Eu falei, você sabia que o dia que teu filho morreu, em volta dele só tinha evangelho, que teu filho realmente se voltou para Jesus. Aleluia, isso ele que se voltou importa. para Jesus. E o Senhor falou comigo também. Isso conforta seu coração. Muito. Tenho certeza da salvação dele, assim, porque quando alguém entregar uma profecia para ele, falar alguma coisa, ele não retrucava, ele não questionava. Ele esperava, ficava esperando, escutando a profecia. Era um bom menino. E ele sabia. E ele falou para mim que ele ia puxar a multidão. E realmente ele puxa a multidão até hoje. Porque até hoje, quando eu vou contar o testemunho, quando eu estou nos lugares, pessoas se rendem aos pés do Senhor Jesus. E você tem uma boa convivência com a esposa, com a ex-esposa, seu neto? Sim, você com vê, meu neto, tem contato? Muito. Na verdade, eu tenho a Karen como filha, né? E o meu neto também é uma gracinha, é uma coisa mais linda do mundo, e tá estudando tudo, né? E que você também gosto muito hoje do marido da Karen também, né? Porque tá ajudando a criar uma arquinha, né? Sim. O que você não pode dar para os seus filhos, você faz pelos seus netos. Eu tô vendo hoje nos meus netos. E engraçado que você tem 2 netos, meninos e uma menina, né? 2 netos, meninos e uma menina. É verdade. E a Olga? A Olga, eu admiro a Olga pela pessoa que ela é muito brava, isso é fato, né? Vai ficar muito junto, pega a coisa. Mas eu admiro a Olga por ela ter 19 anos, hoje está passando por um processo na vida dela também, que eu tenho certeza que um dia também ela vai contar o testemunho dela, mas ela cuida dos 2 dela, cuida dos 2 do esposo, né? Trabalha fora e tá firme na igreja.
E foi difícil para ela ir na igreja, Deus precisou apertar a mesma coisa para ela ir na igreja, mas Deus não tem desamparado a Olga. Ela é uma menina muito bonita, uma menina muito inteligente. Eu tenho certeza da vitória dela, tenho certeza que Deus vai fazer muita coisa pela Olga ainda. E a Olga, hoje a Olga é meu orgulho, eu me orgulho da Olga. Já tive muitas diversidade com ela, assim, que não bateu, porque ela tem um gênio forte. E eu também tenho, ser humano, né? Mas eu me orgulho de ver hoje a ação. A mulher, né, ela que ela age. se tornou. A mulher que ela se tornou muito cedo, aos 14 anos, para 15 anos teve o primeiro filho, ter a casa dela, né? Na verdade, essa casa dela tudo mobiliada, tudo arrumado, ajeitado. Eu me orgulho dela, do jeito dela, apesar de tudo que ela tem passado. A Olga é uma menina. É casada. Casou, escolhida de Deus. Escolhida de Deus. E é uma pessoa assim que toda a trajetória da vida dela, ela tem um testemunho também, mas sempre está sorrindo, sempre está achando graça de alguma coisa e está indo para a igreja. Isso é muito lindo. E o Gustavo? O Gustavo hoje ele tem a carreira de jogador de bola, né? E daí ele mora com a avó ainda e tá num clube em Curitiba jogando. É um menino muito inteligente, tem uma namorada também, que também a mãe é pastora na igreja, faz 7 meses está namorando. É um menino que tem um gênio bastante forte também. Né, conversamos... Todos puxaram a mãe. E a gente conversa bem pouco, mas sempre eu digo... Também é muito corrido. Filho, ele tem que honrar o pai e a mãe. E mesmo que hoje eu estivesse ali se prostituindo na esquina, que não é o caso, que eu tenho muitas pessoas hoje que dizem que têm orgulho de mim ser missionária. Isso eu já escutei da minha filha também, de muitas pessoas. O filho tem que respeitar a mãe. E às vezes, assim, ele fala umas coisas assim que não bate, né? Mas eu não levo isso em conta, porque eu sei que quem me chamou foi Deus. E tipo assim, um dia ele vai entender. E tem muitas coisas que as pessoas esconderam dele também, né? Mas um dia ele vai não entender. Foi criado com você, é difícil. Não foi criado comigo, mas eu louvo a Deus pelo avô Fernando e pela avó Margot. Eu louvo a Deus por eles, porque eles criaram muito, educaram muito. Na igreja na também. Igreja, nunca deixou o menino se misturar com ninguém. E talvez o avô e a avó não entendam, né? Porque a presença do pai, ele nunca teve mesmo a presença do pai dele. Mas talvez a mãe e o pai, a avô e a avó, que mãe e pai não entendam. Mas hoje eu entendo. Porque não que eu não tenho controle do meu chamado, é porque eu tenho esse chamado de Deus. Seu chamado é muito forte, né? Forte. É muito diferenciado. E daí eles acham assim que eu deixo a desejar a família. É engano, porque eu sei o Deus que eu sirvo, eu sei que Deus tem falado comigo. E se Deus deu esse presente para os avós, que são os pais, né? Deu esse presente porque realmente eles mereciam esse presente, que seria o Gustavo. Gustavo é um presente de Deus na minha vida e na vida dos avós, que é pai dele, na vida da tia, tudo. Eu me orgulho muito do Gustavo, porque o Gustavo tem 15 anos, e quando o Marcos tinha 15 anos, ele já dava um pouco de trabalho para mim. O Gustavo nunca deu trabalho nenhum. Então eu me orgulho do Gustavo e tenho certeza que ele vai chegar onde ele quer chegar, né? Amém. Ser um grande jogador. E eu acredito no que Deus tem na vida dele também. Tem seus meios, né? Deus tem seus meios de trabalhar. E hoje? Quem é a Helena hoje? Eu hoje, na verdade, assim, hoje eu peguei tudo que eu tinha, dei para minha filha, desfiz de tudo que eu tinha, e eu fui morar em Minas Gerais e fui fazer uma obra missionária. Tô tentando ter uma outra história, uma outra vida, que não foi muito aceitável, né? Que não foi muito aceitável pela Gustavo, meu filho. E não sou casada, né? E pretendia casar. Tá tudo na direção de Deus, tá tudo Deus que sabe todas as coisas. Mas hoje eu vivo na terra, né? Eu vou para uma cidade, vou para outra, pegar o evangelho. Há uma carência muito grande, a gente sente falta de família. E se hoje tu me perguntasse o que você queria, eu queria estar sentado em volta da mesa, junto com meus netos, com a minha filha, com a minha família, e ter uma família, né?
Mas hoje, assim, tipo, quando eu tô com os irmãos, tô na igreja com os amigos, irmãos, eles estão ali, a gente tá conversando. Mas quando chega a noite, que cai a madrugada, é eu e Jesus mesmo. É só Deus que conhece, né? É só Deus que conhece, é difícil. É difícil porque daí você começa, né? Você começa a pensar. A gente tem maneira de se preocupar muito com o que as pessoas pensam da gente. Só que a gente tem que se preocupar com o que Deus pensa. Porque É verdade. o que Deus pensa da gente, porque a Bíblia diz que não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. E eu acho assim, eu penso assim, acho assim, ajo assim, que se não fosse um chamado, jamais eu estaria de cidade e conhecer tantas cidades que eu tenho conhecido hoje. Tantos amigos pastores que eu tenho hoje. Quais estados do Brasil você já conhece? Eu conheço Fortaleza, eu conheço Recife, João Pessoa, Fortaleza, né? Eu conheço... Nordeste, né? O Nordeste eu conheço, né? São Paulo, um pouco do Rio Grande do Sul, as cidades... Mato Grosso. o Oeste Catarinense, o Paraná, as cidades do Paraná, né? A cidade faz parte do Paranazão. Aí Só falta ir pro Amazonas, então, que o resto já conhece tudo. Já fui até perto da Argentina e já preguei no Paraguai. Tem uma forte chamada para sair fora do Brasil. É uma coisa que eu tenho relutado muito, porque tem pessoas que pensam que eu não tenho sentimento, mas eu tenho muita saudade dos meus netos, muita saudade da minha filha e muita vontade sempre de voltar para trás para ver, né? Então eu sei que quando eu for para fora do Brasil, o mínimo que eu vou ficar lá 6 meses, é difícil. É difícil, não é fácil ser missionário, mas uma certeza que Deus está comigo, né? Em todas essas viagens minhas. E o sonho da Helena hoje? Quais são os sonhos? Eu tenho o sonho hoje, os meus sonhos ficaram para trás. Eu sei que Deus restitui sonhos, mas os meus sonhos hoje é de ver meus netos sendo levita na casa do Senhor, minha filha sendo pregadora. E meu sonho hoje é não se tornar uma grande pregadora famosa de nome, porque isso nunca foi meu estilo. Tanto é que vocês podem ver que um monte de gente tem CD, DVD gravado. Vocês não vê DVD meu, vocês não vê CD meu, porque eu não gosto de CD, DVD. Mas hoje o meu sonho é de ganhar alma só para Jesus. Eu já não tenho sonhos, aqueles sonhos mais que tinha antes, né? Houve muitas profecias que Deus ia fazer assim, dar isso, fazer aquilo. Eu creio que Deus pode cumprir ainda, mas meu sonho hoje é de pregar o Evangelho mesmo, ganhar alma para Jesus, ter meus netos e a Olga, a Kari também que eu tenho como... A Olga também que eu tenho como filha. E a Olga, a Kari que eu tenho como filho na igreja, né? Filho com Jesus. Isso é mais importante. O importante é a gente ganhar o céu, né? É verdade. Porque nessa terra é tudo passageiro. Passará o céu e a terra, mas falar do Senhor não onde passar. Mas com certeza a gente tem visto assim, seus netos terão uma oportunidade diferente do que você teve, né? Com certeza. Hoje eu já vejo meus netos tendo as oportunidades que eu não tive, né? Eu já vejo isso, as oportunidades que eu não tive. E as pessoas, assim, elas olham para a missionária Helena, elas acham, assim, uma super mulher maravilha. Não, sabe? Eu sou cheia de defeitos, eu sou cheia de preconceitos, eu tenho muitas coisas guardadas dentro de mim, de lembranças da minha vida. Eu tenho muitas né? Cicatrizes, né? Cicatrizes sendo curadas ainda. Né? Só que de vez em quando tem pessoas que elas acham de mexer na minha ferida. E eu falo uma coisa assim: o que a pessoa pensa de mim não importa. O importante é o que Deus pensa de mim. Isso é importante. E eu não preciso ficar anotando no papel contando que eu ganhei quantas almas para Jesus na cidade tal ou na outra cidade, porque Deus sabe das almas que têm aceitado Jesus, as pessoas que têm voltado para Jesus, as pessoas que têm sido curadas, as pessoas que têm sido restauradas, Deus sabe. Até porque se realmente eu tenho amigos, eles vão divulgar esse vídeo e vão escrever embaixo, porque tem muitas pessoas que fazem parte da minha história e conhecem a minha história. E quem te conhece, onde você está,
já chega e já faz uma agenda, a missionária vem pregar aqui, corre, eu sei, porque aqui você veio para pregar em uma igreja 2 dias e já tá com 5 dias aí, né? Verdade. Por enquanto. Pra quem me conhece é assim, eu chego, às vezes eu chego na É cidade Deus mesmo que faz, para né? fazer uma visita e vou visitar uma igreja e dou uma palavra de 5 minutos, ali abre-se uma agenda. Então, E- as minhas agendas são tudo vindo do céu mesmo, tudo Deus que faz. É verdade. Se você perguntar pra mim, você passou um período sem agenda? Passo. Os períodos que eu passo sem agenda, eu não sou de estar na casa de ninguém, não sou de estar fazendo fofoca. Todo mundo vê no Face, ninguém viu fazendo fofoca no Face. As minhas palavras são bem curtas no Face ali. Mas assim, o período que eu tô sozinha é o período que eu oro, que eu leio a palavra, que eu tenho intimidade com Deus. Tempo na caverna, né? Tempo na caverna, tempo que eu tenho intimidade com Deus, que eu oro. E às vezes a resposta não vem na hora que a gente quer, mas vai chegar a hora que Deus vai responder. Deus sabe o que Ele tem pra mim, né? O melhor de Deus, né? Com certeza. Agora vamos deixar a missionária brava. Quanto que cobra para pregar, irmã? Eu sempre digo que eu não sou mercenária, eu sou missionária. Eu não cobro nada para pregar, nada, nunca cobrei. Mas eu vou dizer uma coisa para você, já que tu me fez essa pergunta, igrejas já usaram o meu nome para tirar a oferta missionária. E você não viu nada? Não vi nada. E igrejas já usaram o meu nome para encher a igreja, dizer, vai estar com nós a missionária Helena e desmarcar. Porque enche, né? Porque enche. Sim, a gente sabe, graças a Deus, Deus... E encher a igreja e desmarcaram a agenda minha, e a igreja ficou cheia esperando para as pessoas ter. Eu vou dizer para você que na minha Safira passou muito na minha vida. Mas Deus honra, Mas Deus né? não matou ainda, não vai matar. Vai deixar para contar as bênçãos. Para ver, é verdade. Mas já fizeram muito isso comigo, já bateram nas minhas costas, me deram assim um envelope assim, que mal dava para pagar a passagem. Já viajei assim na direção de Deus. Conta pra gente pelo menos um testemunho aí disso, de você ter viajado talvez sem nada e Deus nessa viagem ter... Eu vou contar uma viagem no Nordeste, foi muito interessante, que eu peguei o voo em Curitiba e foi uma das segundas vezes que eu estava pegando o voo, né? E peguei o voo em Curitiba com R$20. Não te cortando, missionária, mas às vezes o pessoal pensa assim, viagem de avião, né, pra baixo e pra cima. Eu já viajei de avião sem a passagem, sem nenhuma passagem. O irmão e a irmã esperavam do outro lado, pegavam no carro, chegaram sem nada. E esse caso, então, continua. Com medo do avião, porque avião tem lanchinho lá, né? Mas nesse caso foi assim, eu viajei com R$20 pro Nordeste, para Recife, para Olinda. E quando eu cheguei ali em São Paulo, eu fui trocar de avião ali, e daí tinha um período até para me pegar o outro voo, né? E aí veio um irmão e colocou R$400 na minha mão. Aleluia. E aí eu sentada assim, colocou, e eu cheguei com 420 do outro lado. Então, assim, foi interessante essas coisas, assim, porque Deus sempre envia as pessoas para dar. Mas eu até no meio disso, eu quero deixar um conselho a muitos pastores, amigos, pessoas que ajudam o missionário, que faça isso quando Deus mandar, faça isso com amor, não faça isso, eu vou fazer para ter uma recompensa ali. Eu sou missionária, mas eu também abençoo, eu também ajudo, eu também dou, se Deus mandar eu dou a roupa, do calçado, eu sou muito abençoadora, mas eu nunca faço isso pensando em ter uma recompensa. Eu sempre faço isso pensando que a minha recompensa vem do céu, mas não tem uma recompensa. E muitas pessoas acham, eu vou dar uma oferta ali para missionário, porque amanhã Deus vai me dar uma empresa. Não é assim que funciona, gente. Tem um testemunho também, né? Que você comprou um casaco. Como que foi que Deus mandou você abençoar uma irmã? Na verdade, assim. 2 casacos, enfim. Na verdade, eu fui pro Paraguai e de vez em quando Deus me dá o dinheiro e manda eu comprar alguma coisa. Mas quando eu vou colocar em mim, eu não acho legal em mim, mas eu não sei para quem é. E daí Deus direciona bem certinho para me colocar na mala aquela roupa. Mas quando foi essa compra? Foi agora, recente? Foi em outubro do ano passado, eu estive no Paraguai. E eu não cheguei a usar a jaqueta. Uma jaqueta de couro, não cheguei a usar. E aí daí eu tava com a minha mala tudo arrumada para vir, trazendo um casaco já.
E outra jaqueta foi quando Deus mandou tirar aquela jaqueta do guarda-roupa e pôr na bolsa. E quando eu cheguei no lugar, Deus começou a falar pra mim que essa jaqueta era da pessoa, assim como um sapato novo, sem usar, perfume, relógio, muita coisa que eu ganho assim, que a Deus fala pra mim, dá pra pessoa. Já cheguei assim, dentro do culto, tirar a minha Bíblia, minhas coisas dentro da bolsa, levar na sacola e dar a bolsa pra pessoa e a pessoa falar que era aquela bolsa. Como já aconteceu comigo. Porque é interessante, né? Às vezes as pessoas pensam, missionário é um andarilho. Um andarilho. Sem destino. Sem você pode até não ter um destino você, né? Mas Deus tem traçado pra ti, com certeza. Eu fico muito triste às vezes, é quando eu vou pra uma cidade que a pessoa diz, passeou, irmã, tá passeando. Vai ficar quanto tempo passeando por aqui? Eu nunca vi um missionário passear. Se você tiver algum missionário na sua cidade que tá passeando, tá fora de direção de Deus, porque a verdade é que quando Satanás foi até Jesus, Jesus disse, de onde vem Satanás? Ele disse, véu da terra passeando. Quem passeia é Satanás. Nós fazemos a obra do Senhor. É verdade. Todo lugar que você vai, você tem uma obra para fazer. Todo lugar que você vai. É verdade. Bom, então vamos fazer também uma brincadeirinha aqui rápido. Eu falo uma palavra, uma frase, e a irmã responde também bem dinâmico, tá? Um versículo que marca a sua vida. Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas antes vivereis e contarei a obra do Senhor. Deus me castigou muito, mas não me levou à morte. Um louvor. Um louvor. São tantos louvores, né? Mas um assim que é aquele escudo, né? O escudo é um louvor abençoado. Uma cidade que você ama muito. Cidade que eu gosto muito. É difícil falar a cidade que eu gosto. Todas as cidades que eu vou, eu gosto muito de cidades pequenas, né? Mas a cidade que eu gosto muito, assim, que eu gostaria de morar, assim, acho que seria Santa Catarina mesmo. Já acostumada, né? né? Já acostumada. Que bênção, irmão. Olha, a gente agradece muito por essa... O pregador! Eu fiquei pensando o que eu pergunto. Um pregador. Marcos Feliciano. Marcos Feliciano é uma Marcos bênção. Feliciano, uma bênção de Deus. Tem representado a família brasileira cristã. Representado tanto lá em Brasília como... Você teve lá, né, na sala dele. Infelizmente não conheceu ele. Lá eu não pude conhecer ele, tirei fotos, tudo, porque ele estava com problema no pulmão, assim. Mas hoje, se eu tivesse que querer conhecer alguém, assim, porque eu já vi nos Gideões, tudo assim, mas eu não tive a oportunidade de chegar perto e conversar né? com ele. Mas ele é uma referência na minha vida, assim, as pregações dele falam muito comigo. O Marcos Feliciano, para mim, é um ótimo pregador. Tem pessoas que falam dele, mas ele é um homem de Deus. Ele tem coragem, né? Como falam de você também, né? Falam de mim também, é verdade. Mas ele é um homem de Deus. Mas aquele hino que ele louva, que ele gravou um CD também, Avisa que Estou de Pé, serve pra você também, serve pra mim também, serve pra mim. Avisa que eu estou de pé. Porque muitas pessoas sabem que eu já passei por morte, já falaram, anunciaram que eu tinha morrido. Já falaram que eu estava na cadeira de roda, já falaram que eu tinha virado mendiga, eu estava na rua, bebê.